Bom, gente, eu espero que agora pegue fogo. Tem um monte de coisa para a gente falar de mulher, de diversidade, de feminino e de propósito, porque há quem acha que faz propósito. E aqui tem 3 marcas que se esbaldam de propósito, né? Bom, vamos lá. Esse é o painel onde a gente vai conversar sobre as narrativas de marca, né? O branded content que tem história e que conecta com a audiência exatamente porque é a marca falando a partir da sua vocação, a partir do que ela considera realmente importante para a sociedade, aquilo que tem um amplo significado para a sociedade. Não é em cima de uma causa passageira, momentânea, oportuna ou até oportunista, é em cima do propósito. Propósito de marca, e a gente tem aqui 3 marcas que realmente dão um banho histórico, né? Elas são marcas orientadas a partir do seu propósito. Não é um modismo nem para a Natura, nem para a Avon, nem para a Nestlé. E a gente tem aqui também, além do Dudu, que é o homem da nossa relação no palco, que é o Chief Creative Officer da Mutato, que é a agência do grupo WPP que cuida e que faz coisas incríveis, né, para a Avon, entre outros clientes, mas o Dudu está aqui também para contar um pouco até como é que é para o Dudu criar e conversar com as pessoas através de personagens trans, através de mulheres que são completamente verdadeiras e autênticas e únicas e não perfeitinhas e óbvias, né, e convenientes. A gente vai falar de Nestlé Molico e as iniciativas dessa marca para conectar com o feminino das pessoas, com o feminino da humanidade. A Natura, né, marca brasileira também muito orientada a partir do propósito há tanto tempo, por isso também que a gente tem a Maria Paula, que tem 20 anos, né, de Natura. 22, errei. A Daniele tem, pelo menos, já vai fazer 10 anos, tem 9 anos de Avon e apenas 16 de Procter. Só para começar, o resto a gente conta depois, né? Raquel tem 200 mil anos, Raquel já foi até dentista, vejam só, já foi agência, já morou em vários países, como todo mundo que está nesse palco aqui, e se tornou cliente, veja que loucura. Mas a gente vai falar de propósito, no aspecto das marcas que percebem que precisam deixar um legado e não apenas impactar as pessoas, marcas que entendem de que forma, mais do que de que forma, o que é verdadeiro e o que é importante para se conectar produtos que também trabalham a beleza do indivíduo, mas como se conecta a humanidade através da verdade, como se conecta a verdade das pessoas e se transfere a verdade da marca a partir da humanidade da história. Então, eu vou pedir, por favor, para a Avon começar, mesmo porque a Avon começou há mais tempo também a falar de propósito no mundo, né? Então, a gente vai dar uma chance. E Dani também tem um pouquinho de problema de horário. Muito obrigada mais uma vez, tá, Dani, por ter vindo. A gente vai mostrar o vídeo antes? Ou você Os quer dois, que eu... por favor. Avon, naquela ordem, perfeito. I think one could at least imagine you would have more negotiation, more problem solving. Less competition, more cooperation. I think that's how women work, and that's what would be different, and it would be better. It'll be a society which is built on understanding, a society that is built on compassion. There was a sense that boys were superior to girls when I was growing up. In some cases, boys get preferential treatment in terms of things like education and mobility. Women have a far greater ability to find common ground on issues than men do. If I could have a vision for a society led by
the feminine qualities of leadership. I would see political leaders bent on conflict resolution and non-violent means of solving the big conflicts. I think that there wouldn't be as much war. I think that there wouldn't be as much poverty. Also, if more women were empowered, we'd get rid of this crap about women having to look perfect on camera. There would be better bathrooms. I think the world would be more generous. More empowering to the community in a certain way. We'd be able to stay on our Earth a lot longer. You wouldn't have an environmental crisis because no female would let the Earth that her children, grandchildren, great-grandchildren are going to walk on go down. I think it's our only chance to have a more peaceful, just, sustainable, healthier and happier world. Otherwise, we risk our extinction. Continua. Eu acho que eu vou falar e depois a gente passa a campanha. Então, esse vídeo, obviamente, é um vídeo interno que a gente fez, fala sobre o propósito da marca, de empoderar mulheres. A Avon vem empoderando mulheres há 132 anos, a gente faz esse ano. E acho que dentro desse pensamento, a gente começou a pensar o que levaria mulheres a se tornarem empoderadas, né? Porque meninos e meninas nascem iguais, né? No mesmo ambiente, muitas vezes quando na mesma família, né? Um menino e uma menina com os mesmos pais, as mesmas oportunidades. Então, o que faz uma mulher se tornar empoderada ou não, conforme essa menina vai crescendo na vida? E a gente fez muita pesquisa, não só aqui no Brasil, mas em vários países, né? Pelo mundo, Rússia, Turquia, México, China, né, África do Sul, e tem muitas, na verdade, o que é incrível é que, apesar das diferentes religiões e sistemas políticos e situação econômica dos países, o background cultural, né, de o que torna uma mulher empoderada ou não, é muito parecido em vários desses países que hoje têm um sistema social, um sistema político, economia completamente diferente. Então, a gente chegou em 5 barreiras e uma delas estava diretamente relacionada a elogios, né? O que a gente viu é que 8 em cada 10 elogios que são dados para meninas estão ligados à beleza física. Isso é natural, a gente faz, acho que todo mundo dentro da companhia se apaixonou pelo projeto, porque quando a gente começava a falar disso, todo mundo parava e pensava, como é que eu elogio? Eu tenho uma filha de 7 anos, como é que eu elogio a minha filha? E é sem pensar mesmo, né? Ela é linda, ela é bonita, ela é fofa, ela é cute, né? Em inglês. Então, quanto que os meninos têm uma gama de elogios infinitamente maior. Né? Então, obviamente, nós somos uma empresa de beleza, que estamos vendendo produtos de beleza, não tem nada de errado de chamar uma menina de bonita ou de linda, mas não pode ser só isso, porque, indiretamente, a mensagem que a gente está passando para elas é que o que importa é só a beleza física. Né? Esse é o cachê social dela que ela vai ter para trocar, né? A moeda de troca. Então, foi aí que a gente começou, como é que a gente vai falar de elogio, né? E a gente resolveu fazer um documentário e não fazer um filme de 30 segundos, né? Uma coisa muito mais profunda e estudar. A gente, através da Mutato e da equipe da Mutato e a equipe global da Thompson também, que é a nossa agência global, a gente chegou na Stella Renner, que é uma diretora que já fez vários documentários sobre crianças, né, falando sobre problemas da infância ou coisas ligadas à infância, uma mulher super talentosa. E a gente foi fazer o documentário, acho que o próximo filme é o trailer do Doc, e aí o Dudu vai falar um pouco do que aconteceu aí, a gente...
Era uma vez uma princesinha. Princesa não tem coragem. O príncipe salva a princesa. Princesa só é normalzinho porque ela não tem superpoderes. Menina lava a louça, menino salva. Do que as meninas são elogiadas? Delicada. E linda. Vaidosa. Princesa. 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 É uma princesa bonita. Ela é branquinha, é cabelo liso, é um loiro meio castanho claro. Na minha infância, eu fui muito elogiada, como a maioria dos meninos, eu acho, pela beleza. Os meninos sempre falaram, você é corajoso, você é forte. Os meninos são mais elogiados de corajosos. Esperto. Forte. Inteligente. Inteligente. As palavras, elas têm um poder de concretizar coisas, né? Pra mim, que tem o cabelo crespo e os traços mais grossos, eu nunca fui a princesa. Uma pessoa não tem só uma qualidade, ela tem muitas. E isso a gente vai descobrindo ao longo da vida. Quando a gente fala que a mulher é bonita, ela é bonita pra continuar nesse padrão que ela tem que ser bonita pra arrumar um marido e cuidar de casa. Eu não sou princesa, não quero ser princesa. Eu poderia ser uma princesa, mas não a princesa da forma que ele queria que eu fosse. Quando eu danço, eu sinto paixão. Não tem que se calar e aceitar. As palavras têm muita força, né? Coragem é uma palavra maravilhosa, linda, assim. Vocês têm força dentro de vocês. A gente tem mais alguns vídeos que fazem parte do projeto. Mas, basicamente, a gente está falando de um documentário de quase 50 minutos, né? E acho que essa história do branded content, ela passa um pouco por a gente olhar para como as pessoas consomem conteúdo hoje, né? E consomem entretenimento, consomem informação. E, ao mesmo tempo que a gente se debateu demais, né? Durante um ano, sobre essa questão de, mas como assim nós vamos fazer um documentário de longa-metragem, né? Como assim? As pessoas não têm tempo, as pessoas não têm 50 minutos para gastar, para investir, ainda mais numa marca, num branded content. Existe uma linha de piadas sobre branded content nos Estados Unidos, né? Que é assim, como qualquer novidade, a publicidade tem um pouco, acho que um lado um pouco negativo, talvez, da publicidade, da vocação publicitária, é lotear terrenos, né? Então, apareceu o branded content com uma tendência e as agências vão lá e fazem branded content. Não necessariamente todos são bons. Na verdade, o que acontece é que poucos são bons, né? Bons são os que conseguem, de fato, pegar a veia certa das pessoas, né? Se conectar com a cultura, etc. e tal. Então, a gente tinha essa questão de como que a gente vai fazer as pessoas pararem 50 minutos para ver a história que a gente quer contar. E aí a gente fez uma outra parte do projeto, que são esses vídeos que vocês vão ver agora. A gente convidou algumas meninas que são, na verdade, cada uma tem um talento diferente aí. A gente tem a MC Sofia aqui, que é uma, vamos dizer, influenciadora criança, mirim, né? Hoje em dia, uma das grandes forças aí, vamos dizer assim, símbolo, né? Acho que todo mundo ama essa menina, ela é uma unanimidade em todos os pontos de vista. E a gente trouxe ela numa roda, meio que trazendo um pouco os temas que a gente discutiu no documentário em pequenos vídeos, né? Quase como para construir uma espécie de ecossistema ao redor daquele documentário de 50 minutos, para começar a despertar o interesse das pessoas. Por que eu devo, afinal, passar 50 minutos prestando atenção no que a Avon tem para dizer? Então,
Vamos assistir essas pílulas rapidinho? Então, solta tudo de uma vez, né? As pessoas têm que começar a elogiar a menina pelo que ela é, não só pela beleza, né? Para vocês, o que é um elogio? Muitas das vezes o elogio, ele é uma projeção de padrão. As meninas sempre foram elogiadas pela beleza. Os meninos sempre falaram, você é corajoso, você é forte. E isso vem desde antigamente. A gente gosta de ser chamada de linda e tudo mais, mas por que não chamam a gente de inteligente? A gente também tem o potencial que os meninos têm. E até porque, assim, a menina negra não é nem elogiada, né? Tem essa coisa das pessoas elogiarem meninas de um padrão só. Eu sempre quis que me chamassem de heroína, de vencedora, porque eu gostava muito de correr também, né? E não só de princesa, sabe? Não só pra agradar a pessoa, mas também pra incentivar ela a fazer as coisas. Se chamar uma menina de forte, ela vai querer ficar mais forte ainda. Querer mostrar, ter mais força. Chamar uma menina de determinada, ela vai procurar o quê? Determinação. Se eu pudesse criar a minha princesa, ela seria forte, negra e fora do padrão. A minha princesa favorita é a Pocahontas, que ela é guerreira. Eu gosto muito da Diana, porque ela tem a cor igual a minha. E a Bella eu adoro por causa que ela não liga sobre a aparência. A que eu mais me identifiquei, assim, é a Valente. Só pelo nome dela, Valente, já dá pra mostrar que ela já tem uma olhar de atitude, sabe? Eu gosto muito dos contos de fada, mas por que eles sempre colocam as meninas como as indefesas? Gente, eu acho isso super errado, sabe? A menina, ela pode ser independente, ela pode ir lá e descer da torre sozinha. Isso motiva as meninas a vencer na vida. Não esperar algum menino chegar lá e salvar a gente, porque isso não vai acontecer. Chegar de cavalo e vir te salvar, não vai acontecer isso. Temos mais um. E as pessoas, principalmente as mulheres, deviam ficar indignadas em receber menos. O feminismo é a mulher tentando tomar os seus direitos que foram tomados pelo homem. Os homens, eles sempre têm a vantagem de ganhar mais. Se eu tiver o mesmo emprego que um cara, eu vou querer sim ganhar o meu salário, tô trabalhando igual ele e recebendo menos que ele, sabe? Mas será que existem alguns homens que sofrem dentro dessa sociedade machista? Além do mais que a própria sociedade fala que o homem não pode chorar, porque isso é coisa de mulher. Os homens deveriam apoiar o feminismo, porque acaba que eles também sofrem com isso. Tá na hora de mudar. Porque a gente está aqui reunida, só que não adianta só a gente conversar, a gente também tem que começar a fazer essas mudanças. As mulheres deveriam se posicionar, dizer que não quer sair na rua e ficar ouvindo fio-fio e etc. Denunciar quando for desrespeitada. Não pode deixar passar, você tem que ir lá e falar. Acho que, na verdade, se a gente for pensar o papel que a publicidade pode ter hoje, quer dizer, a gente está vivendo uma baita de uma crise de identidade, né, como indústria, uma super crise. Talvez a maior crise existencial, porque, de um lado, as pessoas não querem ver anúncios mais, né? Apesar das duas grandes plataformas, Google e Facebook, terem crescido as barbas de anúncios, né, a gente vê hoje alguns dos maiores anunciantes concorrentes de vocês, inclusive Procter, Unilever, tirando dinheiro a rodo, aos baldes das plataformas digitais, dizendo que, na verdade, não existe comprovação de que as pessoas de fato estão consumindo aquelas mensagens, né? Quando o Facebook fala que você tem 3 segundos para impactar uma pessoa, caso contrário ela foge, como lidar com 3 segundos, né? 30 segundos acho que já era... É o padrão de formato dessa indústria há sei lá quantos anos. Mas quando a gente fala de 3 segundos, a gente vai ter que começar a trabalhar com macumba, com telepatia, com outros recursos.
Então, acho que o grande desafio que a gente tem hoje como indústria, e o branded content aí, independente do que é ou que não é, mas o que eu acho que é a grande oportunidade para as marcas e para as agências é conseguir olhar para como que eu vou pegar na veia das pessoas, né? O que eu tenho para dizer para as pessoas que, de fato, possa gerar conversa, polarizada ou não. Na verdade, se ela for polarizada, é sinal de que você está gerando conversa. Se ela não for polarizada hoje, provavelmente você não está gerando conversa nenhuma, você está falando dentro de uma bolha, né? E foi o que aconteceu com esse projeto. Esse projeto gerou conversas muito contundentes, muito intensas. A Avon teve um desafio, na verdade, a mesma coragem que a Avon teve ao colocar essa carruagem na rua, ela teve também ao ter que lidar com a repercussão que isso gerou, né? A gente teve ataques de grupos conservadores, enfim, como assim não pode chamar minha filha de princesa? Eu chamei minha filha de princesa a vida inteira. Que história é essa? Marxismo, como é que é? Marxismo cultural é o termo que o pessoal usa. Vocês são comunistas. A Avon é uma empresa comunista. Enfim. Eu vou fazer tem 2 parênteses aqui, né? Eu acho que o primeiro parênteses, para quem trabalha em empresa multinacional, que a gente tem um desafio enorme, é que os chefões dessas empresas que estão lá em cima é gente de cabeça antiga, que foi criado num mundo completamente diferente, que é aquele mundo dos 30 segundos e da página dupla ou da página simples, e que você conseguir explicar, muitas vezes, como é que esse ambiente digital mudou. Mas como assim? Vocês vão fazer um filme de 50 minutos? Vocês vão o quê? Alugar cinema pelo mundo? Né? É difícil, às vezes, a gente conseguir... É quase que fazer uma educação para cima, né? Para o topo da empresa, de como é que está evoluindo o nosso ambiente, como é que as pessoas estão conseguindo consumir conteúdo. Então, existe um desafio aí. Eu vou ser muito sincera. Meus chefes estão lá fora, não falam português, né? Às vezes eu falo, então, o documentário não está traduzido ainda, vai demorar um pouco para chegar a tradução, né? Então, depois eu mando, porque é difícil, é complicado. E a segunda coisa, né, que eu acho que faz parte do nosso papel, a gente está educando, né, a geração de pessoas que vieram de outras gerações, que viveram outro momento, que o marketing era feito de uma maneira completamente diferente, de ajudar a trazer essas pessoas para o mundo de hoje, de como é que a coisa funciona hoje. Hoje as pessoas têm muito pouca confiança nas instituições, né, tipo governo, empresas, e acho que o que aconteceu com a gente aqui, e acho que acontece com a Nestlé e com a Natura também, é que são marcas que se propõem a pegar na mão das pessoas, de alguma forma. E de forma genuína, óbvio. Aqui, a nossa intenção é quase como... Você não tem um produto sendo vendido aqui, mas, ao mesmo tempo, você está vendendo o ponto de vista da marca sobre tudo que acontece no mundo, né? Sobre a criação das crianças, né? Sobre meninas e meninos. Então, o que eu preciso vender de produto para conseguir ter essa relevância cultural, né? Na verdade, eu não preciso vender produto. Eu tenho momentos de vender produto e tem momentos... Você falou uma coisa interessante no painel anterior, que foi, talvez o branded content seja o grande formato de campanha institucional do futuro, né? Há quem ache que a nova campanha institucional é o branded content que conta a história, com propósito. Sim. Mas, no fim das contas, acho que o que a gente aprendeu muito aqui foi sobre generosidade. Eu acho que a Avon foi extremamente generosa ao apresentar um projeto assim. Óbvio que esse insight, ele veio... O insight é muito poderoso, né? Acho que o insight de comunicação aí... Se a gente fizesse um filme de 30 segundos sobre esse insight, ele talvez fosse tão bom quanto. Mas o que a gente precisava era de... Eu lembro que estava muito no briefing da Daniela isso, né? A gente precisa ter liderança de pensamento, thought leadership, né? Nesse assunto. E, ao invés da gente financiar uma pesquisa, a gente foi fazer um documentário. A gente trouxe a Stella Renner, que é essa diretora... Já fez filmes incríveis, tem filmes delas na Netflix que são maravilhosos. Ela está se especializando nessa coisa de crianças, de famílias, e de contar boas histórias sobre isso. Ela fez um documentário sobre obesidade infantil, um outro mais recente sobre a infância em vários lugares do mundo, e a gente trouxe ela porque a gente queria um olhar realmente fresco e o mais genuíno possível e profundo. A gente foi para Recife, Porto Alegre, São Paulo e Rio, e a gente conversou com famílias, com meninas, com pais,
E assim, o filme, eu convido vocês a assistir, são 50 minutos. É a visão da Estela sobre um documentário, quer dizer, a gente queria emprestado isso dela, a gente não queria debulhar esse formato. A gente acabou, obviamente, fazendo uma campanha de lançamento disso, com conteúdos de 3 segundos, né? Porque senão o Facebook derruba a gente, e somos vítimas, né? A mídia está aí, a mídia paga, mas também isso, eu acho que cada vez mais, e foi uma baita de uma parceria da Avon nisso, a Avon comprou essa briga, que se a gente tem um bom assunto, se a gente tem algo quente, a gente pode arriscar. Mas tem que ter algo quente, né? Se você não tiver algo quente, realmente fica difícil você esperar. A história do viral o viral é um adjetivo, não é um substantivo, né? Então, como é que você pode brifar um viral? Eu quero brifar o primeiro lugar na Billboard. Por favor, agência, traga para mim um hit que vai ser o primeiro lugar no Spotify. Né? Eu quero a MC Loma, antes dela existir. Tipo, não é assim que a banda toca hoje em dia. Eu acho que a gente hoje é refém, sim, e isso é muito bom. Acho que o Pernil, alguém da UMAP falou isso no painel anterior, do fato de que todo mundo tem voz hoje. E a gente está se acostumando com esse tipo de situação, porque isso nunca aconteceu antes, gente. Redes sociais é um fenômeno absurdo. A gente não tem noção, a gente não tem distanciamento histórico para entender ainda o impacto disso. Né? Então é natural que a gente esteja perdido, que a gente esteja confuso. Eu acho que mais do que a gente tentar colocar regras nas coisas hoje, a gente está num momento de experimentar e de trocar sabedorias, que a gente desenvolva através do que a gente faz. Mas é muito sobre fazer, testar e errar, testar e errar, Exatamente. testar e errar. Esse é o espírito. Eu acho que aconteceram duas coisas nesse projeto que foram grandes já aprendizados. Eu acho que as companhias, as marcas, os marqueteiros precisam ter a humildade de entender que é um ambiente novo que a gente vai aprender conforme você for fazendo. A primeira coisa que aconteceu foi que a concorrência, né, repostou o post do nosso filme, que foi uma coisa inédita. Todo mundo se ligou e falou, e agora? O que a gente faz? Não salva... De não saber mesmo como responder, porque eu nunca tinha passado por isso antes, ele nunca tinha passado por isso antes, ninguém, né, do time, né? Então... E o presidente não sabia, ele soube depois que a gente... Então... Ele falou, vocês estão ficando loucas. Não vai dar tudo certo, relaxa. Então, para quem não sabe, a gente postou no nosso canal do Facebook, né, um post com o trailer do filme que vocês acabaram de ver. A Natura, no mesmo dia de noite, foi a primeira. Eles repostaram, basicamente, dizendo, adoramos, achei uma mensagem super legal, bacana, vamos conversar sobre o assunto. Mais ou menos umas 3 horas depois... mais ou menos umas 3 horas depois, a Seda postou, da Unilever, e no dia seguinte, a Mary Kay, né? Então, gerou, obviamente, uma conversa, saiu no meio mensagem, saiu no Propimark, porque aí virou assunto, né? O segmento da indústria está, né, se juntando sobre, não é necessariamente uma causa, mas é uma ideia, né? É uma coisa que a gente está se propusendo a fazer. E a segunda coisa que depois... Então, isso foi muito legal, muito inédito, acho que para todo mundo envolvido. A segunda coisa que aconteceu, que não foi só com a gente, mas com um monte de outras marcas que andam fazendo conteúdo na internet, foi a extrema-direita, conservadora, religiosa, né, aos berros. Parem de comprar Avon, né? Nunca mais comprem Avon, Omo lixo, Avon lixo, Veja lixo, Boticário lixo, todo mundo lixo. E por quê? Porque não pode chamar de princesa, porque quem é você para falar como eu devo chamar minha filha? Então, eu acho que, de novo, como é que a empresa vai criar uma maturidade e a marca para lidar com isso? Porque a gente sabe, porque tem dado, né? Quem está falando é um percentual da população desse tamanho, são homens brancos, conservadores, de extrema-direita, religiosos, né? Que, by the way, não são nem o meu target, né? Pode falar quanto quiser, não vendo batom para você, né? Mas gera um ruído gigantesco.
E é óbvio que, da mesma maneira que na sociedade você tem gente com opiniões diversas, dentro da empresa você tem gente com opiniões diversas. E que fica super assustado com isso, né? Então, eu acho que tem um caminho a ser percorrido aí pelas marcas de maturidade mesmo, de como que a gente vai lidar com as redes sociais hoje em dia, quando a gente está querendo dar um passo para frente como sociedade, né? E aguentar o tranco que vem. Acho que é isso. Iniciozinho básico. Vamos... Qual das duas meninas gostaria de expor? Você manda. Vocês que sabem. Podemos. Raquel? Podemos. Vamos, então, por favor. Mas acho que o primeiro vídeo não. Vai direto para o segundo e para o terceiro. Eu inventei o primeiro, que é o videocase. Não precisa. Gente, fui pega de surpresa. É o segundo e o terceiro, por favor. Tá. Você quer falar antes? Não. Foi uma adolescência complicada, porque eu brigava muito com a minha mãe, né? Ela era muito temperamental. Eu sempre fui um cara com muita energia, né? Muita vontade de fazer coisas. E minha mãe queria me controlar, né? E eu sempre fui incontrolável. Começou com um movimento rock and roll, terminou no movimento punk. Eu sempre curti muito arte marcial, né? Desde cedo, comecei com judô. Na adolescência eu passei para karatê. Eu queria ser lutador mesmo, na verdade. Eu lembro que, bem franzino, assim, minha mãe me deu um livro da Força Aérea Canadense para fazer exercício, quando eu tinha 10 anos de idade. Ela queria que eu ficasse forte. Então, para ela, ser um homem era ter coragem, era ser forte, era fazer luta. Ela que me incentivava. Eu tive excesso de uma mãe que queria ser pai e ausência total de pai. Então, é uma confusão. Era uma mãe, assim, falando no arquétipo, né? Ela é masculinizada, né? Ela era rígida. Eu acho que isso também afetou meus filhos, porque eu era muito rígido, né? Exigia muito deles, né? Eu me tornei pai aos 24, 25 anos. O Pedro era um menino super agitado, bem machinho mesmo, assim, briguento na escola, mau aluno, indisciplinado. Pra mim tava ótimo, né? Porque só essa coisa de não estudar direito que me deixava puto. Mas eu achava que ele era macho, tipo, é isso aí, tem que brigar na escola, não pode aceitar desaforo. Mas era um menino infeliz, tinha alguma coisa esquisita. Ele com 17 ainda não tinha transado, tinha essa preocupação. Eu via com os olhos do estereótipo, né? Não via quem ele realmente era. O Pedro chegou e me chamou que queria conversar. Eu precisava te contar uma coisa. Eu já contei, acabei de contar para minha mãe. É que eu já tive umas experiências com um menino. Então, falei, então, você é bi? A minha reação foi isso. Ótimo, pô, mó legal, isso é super legal. Se eu gostasse, eu ia ser, porque além de dar mais opções, é um homem completo, né? Lida com essa sexualidade assim, mais aberta, né? Me chamou pra conversar de novo. Falou, putz, queria te contar um negócio, tá há muito tempo que eu quero te contar. O que pode ser agora? Eu gosto de me vestir de mulher. Eu falei, como assim? Eu me visto de mulher, eu fico de mulher com meus amigos em casa. Então eu falei, mas desde quando isso? Desde pequeno. Não me sinto bem como homem, eu não gosto do meu corpo, eu não me vejo como homem. Aí eu comecei a fiquei mal. Eu falei, eu quero, então, se você fica na frente do seu irmão,
dos seus amigos, você tem que se vestir assim pra mim. Aí eu fiquei, choca, né? Um pouco. Você não consegue ficar à vontade de cara, assim. A vida inteira eu lutei pra me amar, né? Pra amar meu corpo, pra me sentir bonito, pra me sentir forte, né? Quando eu percebi que ela não gostava do próprio corpo, queria mudar de uma forma radical, eu falei, então, eu não conseguia aceitar isso, né? A minha maior preocupação era em relação à troca de sexo, né? Mas depois eu comecei a entender, com a ajuda da terapeuta e tudo, que é uma coisa que não tinha como eu interferir, eu não tinha o direito de interferir. Com muita delicadeza eu fui tentando entrar no assunto e tentando dissuadir. Vamos esperar, vamos ver. E ela era super incisiva. Não, eu tenho certeza do que eu quero. E se você não me apoiar, eu vou ficar mal. E eu preciso do seu apoio, não sei o quê. Aí eu aceitei. Não importa o que eu sinto nessa hora, importa o que ela sente. Ela tá muito mais feliz hoje, tá com peito, chama Nicole, vai trocar o nome. Muito legal. E eu sempre quis ter uma filha, na verdade. Eu não achava o Pedro um menino muito corajoso. A Nicole é um menino e uma menina muito corajosa. Porque não é pra qualquer um enfrentar, né? Ser pai é você estar aberto ao que seus filhos realmente são. Já vou falar um pouquinho, mas só para explicar, essa é parte de uma série, então não é só sobre isso, cada um fala sobre o seu tema. Toda vez que eu vejo, me impressiona a generosidade dessas pessoas de serem capazes de compartilhar essa história com o mundo de uma forma tão aberta, tão sincera. Eu acho isso assim, incrível. E essa é a primeira parte do projeto, chama Humanidade em Mim, eu já vou contar um pouquinho sobre isso. E tem uma segunda parte, que é Humanidade em Nós, que já a gente fala também. A gente até tinha outro vídeo, mas eu acho que a gente já pôs vídeo demais para vocês, então acho que o meu convite é para vocês darem uma olhada no valor do feminino, quem tiver interesse, mas eu acho que é mais rico a gente bater papo e ter tempo de vocês perguntarem do que ficar passando um monte de coisa que está na internet e dá para todo mundo ver depois. Então, assim, pessoalmente, eu acredito muito que o branded content tem que ser uma consequência e não um briefing. Então, a gente, quando entrou nesse projeto, a gente não entrou no projeto falando nós vamos fazer um branded content. Eu acredito que as coisas têm que nascer, quando elas nascem de uma marca ou de uma multinacional, como é a Nestlé, elas têm que nascer com uma razão de marca e de negócio forte, independente do propósito de marca. Então, o Molico era uma marca que sempre falou com mulher, ficou anos sem falar nada. Quando a gente resolveu ir falar, a gente nem sabia o que a gente tinha que falar. Uma marca estava completamente desconectada de tudo. A gente conseguia ter uma leitura meio superficial de que a mulher, apesar de tantas conquistas, não estava feliz. E parecia que a gente meio tinha entendido, e tudo que saía dessa criação era muito raso. A gente olhava e falava, mas não é isso não faz sentido para ninguém. E, nesse tempo, foi um trabalho de 2 anos, entre que a gente saiu para buscar o que a gente poderia realmente falar de relevante, porque o diagnóstico de marca falava, essa marca tem que voltar a falar com as pessoas. As novas gerações nem sabem o que é Molico, talvez muita gente está aqui nem sabe que é leite, foi o primeiro leite em pó da Nestlé, o primeiro leite da Nestlé no Brasil, enfim. E a gente saiu um pouco nesse resgate, foi uma busca, meio conversando com o antropólogo de um lado, fazendo pesquisa de outro. E à medida que isso foi passando, a gente foi se aprofundando, e a gente chegou nesse entendimento dessa
tensão, que foi assim o que a gente resolveu abraçar, que é ok, a mulher conquistou muito espaço na sociedade, mas ainda existe uma divisão muito forte entre o que é público e o que é privado. Então, normalmente, a mulher, dentro de casa, é muito mais doce, muito mais acolhedora, muito mais cuidadosa, assim como o homem também. Então, no fim, esses valores que a gente chama aqui de feminino, que são compreender, acolher, humanizar, são valores humanos, por isso chamo humanidade em mim, mas eles ficaram muito mais relacionados às mulheres porque elas ficaram dentro de casa. E em casa a gente se permite cuidar mais, olhar mais atento para o outro, mas quando a gente sai da porta para fora, é uma guerra e está todo mundo nela. E a mulher conquistou esse espaço entrando nessa dinâmica muito masculinizada, de tem que bater, tem que vencer, se eu tenho que subir na empresa e eu tenho que passar por cima de alguém, vamos lá. E não é uma crítica, eu acho que foi necessário, mas eu acho que hoje a humanidade pede um outro comportamento. Então, quando a gente começou a olhar para isso, a gente falou, olha, esse resgate do feminino para homens e mulheres é uma coisa super importante. Para as mulheres vai fazer com que a gente se sinta um pouco mais confortável. A gente tinha algumas discussões na Nestlé, por que as mulheres desistem da carreira no meio do caminho? Aí, não, porque teve filho. Não, muitas vezes é porque não está realmente de acordo com aquela forma de atuar. Então, a gente resolveu abraçar como propósito da marca nesse momento, que era um pouco como a gente começa os vídeos, falando as mulheres nunca tiveram tão em evidência, porque esses valores femininos são realmente necessários, e a gente se propôs como marca, então vamos dar luz para isso, vamos abrir essa conversa e vamos encarar a discussão do valor que o feminino tem para a sociedade de hoje e o quanto isso é necessário. E foi nesse processo que daí a gente foi para uma criação, e aí eu acho importante falar que eu também acredito que o processo para chegar num conteúdo verdadeiro, ele não pode ser cliente brifa, a agência vai, tenta adivinhar o que o cliente quer, volta, o cliente já pensou alguma coisa, daí ele dá o feedback, tentando fingir que ele está dando feedback daquilo, mas já foi sobre o que ele também criou, porque ele também cria no meio do caminho, aí a agência volta, tenta dar uma arrumadinha. Aquela coisa que é totalmente disfuncional. Então, a gente falou, não, nós vamos sentar uma semana junto, e aí a gente fez com mesa e cadeira, sentamos agências, cliente e clientes, porque daí já traz logo da Suíça, para que o negócio saia dali e consiga sobreviver, porque senão a chance é baixa, e gente de fora. Então, era muito importante ter gente que não tivesse no nosso sistema também para a gente conseguir buscar essa verdade. E aí nasceu, como resposta a isso, formatos de vídeo, porque a gente viu que dentro da sociedade que a gente tem ainda chama mais atenção quando um homem compreende que quando uma mulher compreende. Então, a primeira série, ela tem 2 mulheres, mas ela tem 9 homens, basicamente. E para quem já viu e para quem vai ver que tem muito impacto quando você vê um homem falando de acolhimento, de compreensão, enfim. E aí o Branded Content apareceu só aí, mas aí já tinha passado, sei lá, 2 anos e meio. A gente não começou falando, nós queremos um projeto de Branded Content. Aí o Branded Content apareceu como uma resposta para a gente ser capaz de entregar esse conteúdo. Completamente, nesse momento, já completamente fora da zona de conforto, totalmente, já entregue assim, a experiência, porque eu acho que para fazer um projeto como esse, como a Avon, não dá para querer trabalhar na zona de conforto, nem agência, nem cliente, nem ninguém. Até acho que essa divisão meio que se borra, porque todo mundo se mete na mesma canoa e vamos lá, porque se afundar vai todo mundo junto. Mas é muito fora da zona de conforto mesmo, porque você, como marca, não acha que a gente tem o direito de falar que isso é uma verdade, é um ponto de vista. Então, uma coisa que a gente combinou muito na hora da parte de social e tudo, foi da mesma forma que a gente está falando, que é importante ter o valor do feminino no mundo mais humano, é importante que esse valor feminino esteja no jeito que a gente responde, em acolher qualquer tipo de resposta, seja ela a mais agressiva ou a mais doce. Tem que ter espaço para esse diálogo, é sobre isso que a gente está falando.
E, sei lá, acho que foi um processo incrível, nada fácil, nem dentro da Nestlé, nem fora da Nestlé. Mas acho que foi assim, um processo que todo mundo que trabalhou nesse projeto acreditava demais no que estava fazendo. Então, isso faz com que a chance de dar certo seja muito maior. Eu acredito que dentro da Nestlé, né, eu vi que teve essa conversa, assim, e agora eu vou ser super sincera, mas a Nestlé trabalha com valores femininos? Não, hoje não. Mas abriu uma conversa que não existia lá dentro. E eu acho que isso já é uma baita conquista. Então, você fala, não, mas a empresa só pode falar se ela faz? Cara, a gente não faz. Tá? É uma empresa que ainda tem muito valor masculino e que está impregnado em tudo, mas abriu uma conversa que não existia, né? Até uma semana depois desse projeto, um dia aconteceu uma coisa na Nestlé, eu fiquei super chateada e eu falei, eu vou chorar. Gente, eu devia poder chorar, né? Vou chorar. Não é? Acabei de fazer o projeto, fiquei uma semana fechada discutindo esse assunto, que a gente não pode ser quem a gente é. Chorei na frente do meu chefe, aí desci, fui chorar no jardim, escondidinha com uma amiga, e apareceu o presidente da Nestlé no jardinzinho, que ele nunca vai. E eu estava, tipo, parecendo uma rena, de tanto que eu tinha chorado. E aí, obviamente, ele ficou chocado, porque eu também entrei muito nesse jeito muito masculino, então eu sou brava, enfim, né? Toda aquela coisa. E ele ficou, tipo, chocado de me ver lá chorando, me chamou depois para um café, e eu tive que ir. E ele falou, fiquei muito assustado de te ver chorando, nunca pensei que eu te ver chorando. Eu falei, acabei de fazer um projeto, assim, 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 e contei para ele o projeto, e falei, você vai me ver chorando mais vezes, porque eu não vou mais entrar nessa de fazer esse papel aqui, que não é bom. E é engraçado, porque eu falei, nossa, agora o cara vai achar que eu pirei totalmente, né? E ele olhou para mim e falou, nossa, mas isso traz uma outra dimensão para a nossa discussão de balanço de gênero, equilíbrio de gênero aqui dentro, porque não é só sobre isso. Eu falei, então, não é só sobre isso. Então, aquele momento, para mim, já foi tipo, o projeto já valeu, eu já chorei, ele já entendeu, a gente já vai conversar sobre outra coisa maravilhosa, né? Então, eu acho isso, acho que também a gente tem que cuidar da ambição. Eu acho que a gente tem que cuidar também da ambição que a gente tem de não ser perfeito com as coisas, sabe? Senão a gente teria, que nem o Max falou, teria matado a ideia, porque, não, como a Nestlé tem telhado de vidro, a gente não faz, a gente não pratica o valor do feminino com os nossos 22 mil empregados. Não podemos falar sobre isso. Não, podemos, gente, porque está todo mundo numa jornada, e acho que também já foi falado aqui, eu não acredito que tem mais espaço para a gente gastar uma fortuna com mensagem que não importa para ninguém, porque a sociedade precisa evoluir, porque a gente precisa trazer outros valores, porque a gente, sabe, está todo mundo querendo um mundo melhor e a gente gastando dinheiro para falar de carpete? Não, vamos falar de coisa que importa para as pessoas, acho que vai ser melhor para todo mundo. E é um pouco isso o projeto de Molico e como a gente chegou até aqui. Por favor. Só uma pergunta, a gente passa todos os vídeos? Peraí, deixa eu só fazer uma... Todos não, eu vou fazer primeiro um primeiro vídeo, mas eu só queria fazer um ponto que me chamou a atenção, para a gente refletir que os clientes são mulheres, né? E a gente estava com a maioria de agência masculina aqui, que é um ponto para a gente também, que é um assunto da atualidade, né? Para a gente falar um dia, que está super em alta, né? Então, acho que não tem muito mais isso. Nem estou falando da questão de gênero, mas estou falando da questão dos valores, e acho que isso é um retrato também de mudança, né? Interessante, legal estar aqui falando de beleza, de saúde, de bem-estar, de cuidado, junto com outras representantes aqui que estão nessa busca. Eu vou passar um vídeo que fala do posicionamento da Natura hoje, posicionamento de comunicação, mas só para contextualizar, a Natura é uma empresa que tem 49 anos, ela nasceu sim a partir de um propósito. Quando isso não era assunto
né? A gente nem falava sobre isso, simplesmente era assim. Agora a gente é convidado para falar disso, mas na verdade isso não era um tema, né? Era simplesmente é assim que a gente pensa, é assim que a gente age, é assim que a gente se coloca. Nasceu sim com uma visão de fundadores homens com muitos valores femininos, é uma empresa de beleza, né? E nasceu, a gente conta a história muito a partir de duas paixões, cosmético e relações. E uma coisa não é mais importante que a outra. Então, para nós, propósito e produto não são indissociáveis. Quanto mais exemplo a gente tem que o propósito desce no produto, mais a gente gosta. Então, aí já começa a ser uma coisa assim, que branded content não tem só a ver com comunicação, tem a ver com tudo que se faz, né? Então, o propósito que nos guia, que nasce dessas duas paixões, é o que a gente chama de bem-estar bem. Bem-estar é a relação harmoniosa do indivíduo consigo mesmo, estar bem com o outro, com o mundo, que nasce de uma crença filosófica de que a vida acontece na interdependência, nada existe por si só no universo. Essa crença atravessa os tempos. O que muda é como a gente tangibiliza esse propósito maior, essa quase utopia, né? Então, o vídeo que a gente vai ver foi resultado de um processo também que depois eu comento, que foi interessante, porque a gente estava procurando uma coisa, achou outra, e isso faz parte, né, da história, mas é como a gente hoje fala sobre o posicionamento de comunicação, que esse sim vai sendo atualizado conforme a sociedade vai caminhando. Primeiro. A Natura declara seu profundo amor e respeito à vida que se manifesta na beleza, como legítimo anseio do ser humano, e que dessa forma deve ser respeitada e celebrada. A beleza como algo único e original, que não se copia. A vida que se manifesta na natureza em suas estações e ciclos. Na chuva que rega a terra, na floresta que vira futuro. A vida que se faz na impermanência, na mudança que nos liberta e nos reinventa. A vida que muda o tempo todo, mas que também permanece no amor e nos outros sentimentos que ajudam a perpetuar nossa história. A vida que flui nessa incrível rede que nos une a todos, visível e invisivelmente. E que se mostra tão bonita na diversidade das relações, na complexidade das relações. A vida que se expressa nos espelhos, tantos espelhos para quantas pessoas no mundo. Tantos espelhos de todas as cores, formas e jeitos. A vida que se manifesta nos sonhos, valores e atitudes que ajudam a fazer um mundo melhor. Porque um mundo melhor, sim, começa em cada pessoa. A vida que pulsa em cada um de nós e que podemos chamar de beleza. Uma beleza viva. Viva! Viva a sua beleza viva! Esse vídeo é um material interno, né? Não é uma campanha. Ele nasceu para a gente a partir de um processo onde a gente queria se colocar. A gente começou o processo querendo reposicionar a marca Cronos, que é o case que eu vou contar aqui hoje. Uma marca que tem 30 anos, mas que trouxe a questão da beleza sem estereótipos há 20 anos com o Manifesto de Mulher Bonita de Verdade. E o ano retrasado foi reposicionada, teve um relançamento. Eu já vou mostrar o que virou, mas nesse processo a gente foi pensar como que a gente atualizava a nossa visão sobre beleza. E a gente foi pioneira em dizer que a mulher tinha que ser livre para viver a sua beleza sem estereótipos, né? E há 20 anos a gente resolveu colocar a idade das mulheres nos potes, o que hoje já é uma prática de mercado, naquela época não era. Provavelmente a gente perdeu muita venda por conta disso, para o meu concorrente líder, inclusive. Mas eu acho que, assim, a hora que você tem um propósito, que você fala, cara, disso aqui eu não abro mão, é melhor você assumir e fazer com que ele ganhe vida e ganhe força, né? Então, a ideia de colocar as idades nos potes de Cronos veio muito de um produto que a gente viu lá fora, na época, o fundador da empresa,
que chamava Eterna 27, um produto americano, ou seja, fez 28 e acabou para você. Legal, né? Primeiro, que é mentira. Segundo, que como assim, né? Não tem beleza após os 28, né? E aí, a ideia na época foi, gente, isso é uma prisão, né? Isso é uma prisão que as mulheres vivem, uma opressão absurda. Isso há 20 anos. E então, vamos, sim, assumir as idades e estudar a pele, porque ela tem necessidades diferentes. Né? Então, e fazer disso um assunto que tangibilize o que a marca acredita. Quando a gente foi reposicionar esse conceito há 2 anos, a gente fez um processo junto com antropólogo, redator, e foi conversar com mulheres de todas as idades, entrou na casa delas, conversamos profundamente sobre essa questão da mulher na frente do espelho, conversamos com os maridos delas, que as acham muito mais bonitas do que elas mesmas, normalmente, né? Trouxemos essas mulheres para grupos de conversa, então foi um trabalho feito muito em parceria com elas. Curioso até que nessa roda de mulheres, que tinham mulheres de todas as idades, a referência que todo mundo queria ser igual era a mulher de 70 anos. Então, eu quero envelhecer assim, porque era tão cheia de atitude, de maturidade, tinha acabado de assumir o cabelo branco e todas as questões que vinham em torno disso, né? Como ela continuava sendo representada, ou se expressando, mesmo com essa decisão, e não era menina de 30, né? O que também era interessante. E desse processo todo surgiu o insight de que a verdadeira beleza está na mudança, né? Então, na impermanência, e aí a gente criou o conceito Viva Sua Beleza Viva, que no fim passou a ser posicionamento da marca Natura e não só da marca Cronos, porque servia para a gente trazer um olhar mais amplo. O curioso desse processo é que, assim, a gente... Não sei se a gente fez bem, mas a gente fez sem agência. Na época, a gente não tinha tanta certeza se a gente deveria envolver a agência ou não, e eu acho muito ruim esse nós e eles. Acho muito ruim essa história, o cliente, a agência, o cliente. Acho que isso é uma das coisas que vai ter que acabar, acho que está ficando demodê. Acho que a gente tem que sentar, discutir o propósito, ver se faz sentido. Qual é o propósito da agência? Então, pouco a gente sabe. Então, assim, quais as agências têm mais fit com o que eu estou disposta a falar como empresa? Você concorda? Né? Porque, assim, e as contradições que todo mundo vive? Então, vamos, assim, formando uma rede, de fato, que vá fazendo aquilo crescer e ganhar corpo. E não ter uma ideia. Todo mundo pode ter uma ideia. Né? Mas e bancar a ideia, e fazer ela ganhar vida cotidianamente em tudo que você faz, a ponto de repostar, falar, é isso que a gente tem que fazer, porque a gente também acha isso, né? E a gente também é uma empresa de beleza. Então, se o propósito é válido e nasceu da sociedade, quanto mais gente falar disso, melhor. O diferencial competitivo virá de outras 1000 coisas que acontecem em volta, e não de ir contra uma coisa que todo mundo sabe que é melhor para a sociedade, né? Então, o que aconteceu é que a gente trouxe esse manifesto que eu vou mostrar agora de Cronos pronto para a agência. E aí eu conto o que deu disso. Pode passar o segundo, por favor. Viva a beleza viva. A beleza que não é o começo e nem o fim de uma história, mas é a própria história. Viva a beleza que inspira outras belezas, justamente porque não obedece padrões. A beleza de não esconder a idade, de ter orgulho de ser quem você é. Viva a beleza do branco e da tinta. Você quem sabe sempre o que fica melhor. Você tem sempre que refazer o pacto com a beleza, para que ela perca a vergonha de aparecer. Cronos, viva a sua beleza viva, Natura. A gente fez esse manifesto muito, vou dizer que ele é baseado em fatos reais. Assim, as frases que estão contidas nele foram tiradas das conversas com as mulheres, nesse processo, né, que foi muito mais qualitativo do que quantitativo, não é uma pesquisa de 120 mil mulheres pelo mundo. O jeito da Natura trabalhar é muito mais qualitativo, né, nas conversas individuais. A nossa parceira está aqui, nossa antropóloga maravilhosa. E aí a gente levou esse manifesto, o texto, pronto para a agência, né? E a gente, inclusive, já tinha até brifado uma produtora que a gente queria fazer isso aí.
E foi muito interessante, porque ali eu me toquei que a gente estava provavelmente fazendo errado, assim, que no futuro a gente precisava mexer nisso, porque a reação não foi uau, que legal que vocês fizeram isso, foi, tá, e agora eu faço o quê? Como se a gente já tivesse feito uma parte do trabalho, e isso tirasse um pouco do brilho, né? E em momento nenhum foi essa a intenção, entendeu? Em contrapartida, tinha outros parceiros na jogada que iam fazer a parte digital, que, na verdade, o Branded Content, porque eram agências separadas na época, que viu nisso uma baita matéria-prima e criou o Viral, sem eu pedir. Então, porque viu ali uma oportunidade, viu o substrato, né, para reverberar essa história, né? Então, e a partir desse momento, na agência que não viu nisso e ficou desconfortável, né, a gente iniciou um processo muito diferente com eles, né, de, putz, vamos fazer junto, vocês também podem usar os nossos parceiros, porque tem uma rede que já pensa como nós, então precisa introjetar, e assim, de fato, eles se abriram, e a gente se abriu para começar um outro tipo de conversa que vem rendendo muito mais. Né? Então, dos criativos, por exemplo, um outro exemplo de Ecos, que é uma marca que fala de natureza, Amazônia, sustentabilidade, os criativos foram para a Amazônia. Se não for para a Amazônia, não vamos conversar. Porque não tem como você contar aqui o que é a Amazônia. Você tem que ir lá, você tem que viver essa história. Né? Então, a começar, de fato, um parceiro. Né? Eu acho que Branded Content precisa de parceria. Né? Rede, não dá para fazer sozinho e tampouco dá para o cliente terceirizar. Até porque o desafio é cotidiano de como viver o propósito. Né? E aí, o viral que surgiu foi esse aqui. Pode passar o primeiro e o segundo, por favor. Quer dizer, o terceiro e o quarto. Vânia, 73 anos. Tem o corpo todo tatuado e é fã de heavy metal. Vânia, você tá velha pra isso. Jacira, 64 anos. Voltou a estudar e se reencontrou na gastronomia. Jacira, você tá velha pra isso. Edneide, 53 anos. Casada por 31 anos até se apaixonar por uma mulher. Edneide, você tá velha pra isso. Cláudia, 40 anos. Decidi engravidar pela primeira vez e sem um parceiro. Cláudia, você tá velha pra isso. Priscila, 37 anos, largou a carreira pelo amor à dança. Priscila, você tá velha pra isso. Mariana, 27 anos, é virgem por opção. Mariana, você tá velha pra isso. Júlia, 11 anos, brinca de boneca. Júlia, você tá velha pra isso. Cronos acredita que velho, só o preconceito. Esse material virou um caser no Twitter, porque ele foi 100% de... Esse é um caso, tem vários casos desse fla-flu da rede social, mas esse especialmente virou um case porque ele teve 100% de comentários positivos, gerou uma identificação absurda com a mulherada, né, com o target aqui. Velha pra quê mesmo? Velha pra isso? Quem define a idade certa pra ser você? Ela passa, ela é linda. Velho, só o preconceito. Cronos, refaça o pacto com a sua beleza. Natura, viva a sua beleza, viva. Então, quando a gente fala... Essa foi a segunda versão, quase um ano depois, porque acho que também tem essa coisa tão dita aqui de você ir construindo uma narrativa em torno para onde você está apontando. Né? E como a gente gostou desse hashtag, teve aqui a coragem para a Natura foi falar velha, assumir o termo e ressignificar ele. Né? Então, tinha que ser uma história que reverberasse, tinha um certo risco.
E aqui o produto aparece pouco, aparece no final, não é uma campanha de produto, depois tinha uma campanha de produto falando dos benefícios do produto e tal. Mas não pode ser um choque também falar do produto. Acho que quanto mais a história for até o fim, né, melhor e mais coerente ela é. O que nos força também a fazer produtos mais coerentes. Né? Então, você vai falar de sustentabilidade, seu produto tem que ser ecoconcebido, não pode ser uma outra coisa. Né? Então, assim, sempre essa é a busca. Né? Você vai falar da relação da mãe e do filho e o seu produto, ele chama para isso. Né? Tem um óleo que faz massagem, para você dizer, o vínculo é importante. Então, assim, o quanto conseguir fazer com que a história seja contada, porque ela vai ganhar mais força. Então, sei lá, estou aqui, não sou criativa, mas assim, é uma polêmica o carro hoje na sociedade. Né? O carro, o trânsito, a poluição, cara, por que nós vamos falar disso? Sabe? Assim, então, quanto mais acho que a conversa, a gente busca isso. A gente foge de ideias desconexas do que a gente pode entregar e é capaz de transformar à medida que você consome o produto. Assim, a gente tenta ao máximo buscar nas marcas essa entrega do propósito na tangível. Né? E aí, acho que quando você tem esse processo feito, o propósito ele não é um processo só de criação, ele é um processo de reflexão. Né? Então, você precisa ouvir muita gente e, sim, ter um ponto de vista que te coloque no lugar, assim, mas que você se abra para a conversa, porque eu acho que, sim, o branded content, o propósito pede verdade, mas hoje são verdades. Não tem mais só a sua verdade. E isso, para a Natura, é um desafio, porque ela vem meio desse lugar sábia. Eu falo, eu penso, eu te digo que é bom. Não rola mais isso, ninguém quer saber. Né? Então, como é que a gente, sim, diz o que a gente pensa, mas a gente se abre para a conversa e para o diálogo, e a beleza da rede social e dos processos criativos mais colaborativos trazem. Né? Então, o diálogo é muito importante, ele vai se consolidando, e tudo bem tudo que disseram, porque ajuda as pessoas a formarem uma opinião. Quem está olhando o que é bom, o que é ruim, o que concorda, o que nunca parou para pensar sobre aquilo, vai passar a pensar. Então, acho que essa abertura também é importante, é um desafio, né, para a marca que está acostumada a dizer a verdade. Né? Então, não é porque a gente já pensa assim há quase 50 anos que hoje não está difícil fazer. A Natura é uma empresa muito complexa em função disso. É tudo mais difícil, é um filtro. Né? Você tem um propósito, você tem que ser coerente. Tudo que você vai fazer, você tem que passar pela encruzilhada. Mas eu estou sendo coerente com o que o Bem-Estar Bem fala, com o que o Não Estereótipo fala, com o que a diversidade fala, com a verdade. Se não estou, você não vai fazer. Então, o tempo todo, tem um chato na reunião que levanta a mão e fala, mas a gente devia falar isso? Porque se a gente ganhar, a gente devia usar o batom vermelho? Porque o corpo... Mas por que não pode usar batom vermelho? Aí a mulherada quebra o pau e tem horas que a gente se coloca lá muito mais como mulheres, que a maioria é mulher nessa discussão, do que como empresa, entendeu? O que você vai achar quando você escutar isso? Né? E quebra pau mesmo. Tipo, e a gente chora pra cacete dentro da Natura e eles já estão acostumados. A gente já faz parte. Deixa eu fazer um ponto. Muitas vezes, assim como o branded content ainda parece uma coisa meio intangível para algumas pessoas, e muitas vezes o mercado consegue banalizar, né, porque também tem uma intenção, né, por trás. Propósito é muito tratado, eu acredito aqui no Brasil, principalmente, como eu vou fazer uma campanha de propósito, ou eu vou contar uma história com propósito. E é por isso que esse painel ele tem 3 marcas com propósito. Não tem narrativas sentadas aqui, são marcas. Então, as pessoas confundem muito, né, o significado de propósito, né, o quanto que, na verdade, propósito está mais do que ligado à vocação da marca e o que ela quer significar ser para a sociedade, mas é algo que não muda.
É algo que não deve mudar, porque deve existir tanto quanto o business daquela marca existe. É algo que vai muito além, que transcende o making money, o que dá lucratividade para a marca. Falar do seu propósito pode até alavancar a lucratividade, mas propósito não está ligado a um... Sim, você tangibiliza o propósito num produto, mas propósito se refere a algo que não necessariamente pode morrer com a marca. Né? Vem da vocação, vem de quem trouxe essa marca para o mundo e mantém ela viva, potente e relevante na vida das pessoas. Né? Então, propósito é o papel da marca na vida das pessoas, não é, o que um carro pode fazer por uma pessoa que gosta de dirigir. Não é isso. É o papel daquele carro naquela sociedade, na vida das pessoas. Né? Então, não é uma coincidência que a gente tem 3 marcas tão importantes, tão fortes e tão cristalizadas, né, no mundo, como essas 3, que trabalham a beleza, que trabalham a estética o tempo inteiro, mas aprofundaram porque também, se você não aprofundar, você não conecta mais a mulher. Né? Aonde que a mulher não comentário aqui não conecta mais? Que pensei, Patrícia, uma das coisas que eu acho muito interessante é que nós, como os marqueteiros, está na nossa veia reinventar as coisas, né? Então, você vai ter uma campanha de marketing hoje, você tem a agência A que está trabalhando com você hoje, daqui a 5 anos essa campanha ou não dá mais certo, ou já tirou o leite que tinha que tirar, você vai mudar de campanha, você vai mudar de agência. Tem marcas que realmente nasceram com propósito e tem marcas que não. Eu trabalhei na Procter & Gamble durante muito tempo, né? E as marcas tinham posicionamento, mas as marcas não tinham propósito. Então, quando uma série de marcas começa a falar, ok, no mundo de hoje em dia a gente precisa ter propósito, qual é o propósito dessa marca? Você precisa pensar com muito carinho, porque não é uma coisa que daqui a 3 anos, não, vou mudar o propósito da marca, esse aqui não deu certo, deixa eu tentar de novo. Né? Uma coisa é você mudar a sua execução, né? Você mudou de agência, você mudou de e-mail, você mudou, enfim, de canal, de distribuição, mas propósito, muito complicado. Você virar e falar, não, o meu propósito é esse, agora o meu propósito é outro. Né? O teu propósito pode crescer eventualmente, ficar maior, mas eu acho engraçado isso, porque nem todas as marcas nasceram com propósito, né? Nem todas as companhias nasceram assim. Isso é uma coisa relativamente recente, que a gente fala de, sei lá, 3, 4, 5 anos para cá. Né? E tem uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós temos 3 marcas aqui que são gigantes, mastodônticas. Né? E o que a gente está vendo acontecer cada vez mais, assim, principalmente na categoria de vocês, de FMCG, é uma disruptura surreal. Quer dizer, cada vez você tem mais marcas menores, cada vez você tem mais produtos, desde o produto feito à mão até o produto mais que tem um outro tipo de cadeia. Você tem um modelo de negócio, quer dizer, o digital no meio, o celular, a desintermediação, a forma que eu compro. Assim, essas 3 marcas estão passando por uma revolução violenta na sociedade. Assim como as agências estão ameaçadas no que elas sempre fizeram, essas marcas também. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês estão se protegendo disso hoje? Assim, de uma forma bem breve, em 30 segundos, porque quando eu falo proteger, você pode responder com ataque, não tem problema nenhum, eu posso estar errado com a palavra proteção, mas eu digo proteger porque vocês têm uma hegemonia, vocês são grandes, vocês estão vamos dizer, nas bolsas e nos armários das casas das pessoas hoje. Como vocês estão se protegendo dessas revoluções que estão acontecendo e que estão chegando na nossa vida hoje? Revolução digital, revolução de consumo? A revolução de conceito, comportamento que está vindo por conta da revolução digital, novos negócios, novos modelos, as plataformas, Google, Facebook de um lado, as novas marcas de cosméticos também de outro lado, novos modelos de negócio, enfim. Essa disruptura toda, né? Esse século XXI maluco que está... A gente está trabalhando muito. Eu acho que a gente está tentando fazer parte da revolução, na verdade, mais do que lutar contra ela. Né? E tem que quebrar a cabeça, porque realmente tem horas que nada do que você sabia funciona mais. Né? A ferramenta não funciona mais, a conversa não acontece mais, enfim.
E o modelo não funciona mais, o Google e o Facebook vem e fala uma coisa, a Rede Globo vem e fala outra, e todo mundo... Né? Então, a gente está achando jeito, não tem uma resposta. Acho que cada coisa que a gente vai fazer, a gente junta uns 3, 4 lá dentro para debater. O lance do repost é um jeito de participar dessa revolução. Né? A Carol, que trabalha comigo, está aqui, junto com a gerente digital, e mandou um WhatsApp, falou, nós queremos fazer isso, pode? Nossa, uau, pode. Depois eu pensei, caramba, eu não falei com ninguém. Né? E, enfim, né? Eu sou diretora da marca, eu não sou a presidenta, nem eu tenho chefe. Né? Então, assim, tentando, rebolando, acho que tentando, fuçando, achando jeitos novos. Eu acho que é importante separar o que é a Nestlé do que sou eu, né? Então, tipo, o que eu tô... Assim, talvez a Nestlé, como grande corporação, tenha que se proteger. Eu acho que a gente, como pessoas que trabalham em corporações, que eu acho que é uma conversa diferente, eu acho que a gente não tem nada para se proteger. Eu acho que as coisas só parecem melhorar para mim. A Patrícia uma vez pôs uma frase, nunca mais esqueci, quanto mais a tecnologia avança, mais a humanidade prevalece. E para aí eu vou. E tudo que eu puder fazer no meu trabalho para ir, pessoalmente, eu vou fazer. Mas eu me pergunto, puta, como você vai proteger o negócio da Nestlé nos próximos 50 anos? Não tenho essa resposta. Então, M&A pode ser uma resposta, Venture Capitalist pode ser uma resposta, sei lá. Inventar um blockchain de orgânicos pode ser uma resposta, sei lá, pode ter a coisa mais louca do mundo para proteger como business. Mas eu acho, nesse momento, acho bem importante separar o que é o business da Nestlé. Eu trabalho para a Nestlé, eu espero que dê muito certo, o que você quiser, mas eu, como pessoal, em todas as decisões que eu tomo, o que eu quero mais é que o mundo mude mesmo. Eu acho que não está bom do jeito que está. Então, o que eu puder fazer, o dinheiro que eu puder fazer em prol disso, acho que vai ser bom para a Nestlé, para mim, para todo mundo. Acho interessante sua resposta, porque eu acho que nos convoca essa era das marcas com propósito, das empresas mais jovens ou que estão nisso há mais tempo ou menos, de você se colocar pessoalmente. Isso muda o perfil do profissional de marketing hoje, eu acho, assim. E do jeito dele escolher onde ele vai trabalhar e pelo que ele quer trabalhar. Então, quanto mais está introjetado pessoalmente, mais fluido mais ideia você vai ter, mais você vai brigar por aquilo e vai conversar com o presidente como se você, a gente brinca, tivesse o colar do anjo, né? Não fosse para o paredão. Assim, você enfrenta as situações, porque tem muita quebra de paradigma nessa jornada. Né? Então, quanto mais a gente tem as pessoas inteiras, e eu acho que isso também é um convite para as agências, entendeu? Porque tenho certeza que ela não queria fazer aquela propaganda de cerveja, né? Sabe, assim... E agora, não sei, e agora ela diz que está mais feliz de fazer uma coisa que ela acredita que fala mais com ela. Então, se cada um se colocar e olhar para isso, acho que tem um caldo aí. Né? Eu acho que foi falado. Acho que você tem que participar da revolução, não tem como você se esconder dela, se é a revolução digital que está afetando a maneira como você se comunica, ou se são os canais de distribuição e a maneira como as pessoas compram tudo, não é só maquiagem ou comida, né? Absolutamente tudo. Então, acho que você tem que fazer parte dessa revolução que está acontecendo aí. E acho que do lado das agências tem uma coisa que é talento, né? Vocês estão falando, a gente está falando de talento aqui. Quando você fala do pessoal versus a corporação, nós estamos falando de como que a gente atrai as pessoas pelos motivos certos. Como que eu atraio pessoas para trabalhar na minha companhia e que elas estejam apaixonadas, que elas entreguem o melhor delas ali. E acho que parte do desafio da gente hoje, e acho que marcas grandes e agências, né? Agências tradicionais, agências mais novas, como que a gente dá sentido para essa galera que está chegando. Né? Mas volta na conversa da verdade, né? Eu tendo a parar projeto quando eu vejo que as pessoas não acreditam no que estão trabalhando, porque não vai dar certo. Se dentro de um grupo de 10 pessoas a gente não se convenceu, é muita inocência achar que a gente vai convencer a galera lá fora, entendeu? Então é melhor parar tudo, vamos começar de novo, fazer alguma coisa que a gente acredita. Porque eu acho que é isso. Dentro desse mundo novo, o grande positivo e que tira todo mundo da zona de conforto é que
as pessoas estão em busca de verdade, sabe? De sentir que pelo menos pode confiar minimamente no que está vendo, que é isso. Tem uma desconfiança da marca, tem uma desconfiança do outro, mas tudo isso para mim é porque está mudando por uma coisa que deveria ser melhor. Essas narrativas que acabam conseguindo se evidenciar mais, ou que representam uma iniciativa muito maior, que vai além de uma narrativa, de uma história, de uma campanha, não importa, eu acho que elas dizem respeito também, não só a mulheres, mas a pessoas, né? São pessoas, quem está realmente conseguindo fazer algo que transcende muito o trivial de como conectar as pessoas, e sim, tentando sintonizar a verdade da marca com a verdade das pessoas, eu acho que são transgressoras maravilhosas, mas acho que são pessoas. Por mais que a gente tenha 3 marcas aqui, que são repletas de propósito, tem decisões e escolhas do dia a dia que são muito mais complexas, porque vocês estão todas falando de processos mais colaborativos, todas falando de processos mais que rompem com paradigmas tradicionais, até para vocês conseguirem fazer o resultado final, mesmo surpreendente, sair do trivial, né? Escolher essas meninas para elas conversarem, baterem esse papo como a Avon escolheu, quer dizer, por que não seria uma empresa americana mais tradicional que não estaria preocupada com isso? Quer dizer, uma empresa que sempre empoderou a mulher, né, que tirou a mulher, né, ajudou a mulher a sair de casa e a se tornar independente como ela realmente se tornou, né? Então, é empoderamento de verdade. 45% dos primeiros empregos para mulheres no Brasil são com a Avon. 45% do primeiro emprego de mulheres no Brasil. Então, não é pouca coisa e pouca responsabilidade, né? Assim como não é pouca coisa, pouca responsabilidade, o que vocês seguram para vocês conseguirem implementar o que vocês estão implementando. O que eu estou querendo dizer é que, além da força da marca, tem uma força individual de algumas pessoas que estão transformando a forma de comunicar, que estão resolvendo, eu quero contar histórias assim, eu quero sim pegar aquela peculiaridade, aquela particularidade, aquela mulher mais velha, aquela mulher que não é perfeita hoje ou lá atrás, por exemplo, quando o Cronos, né, trouxe a verdadeira mulher da real beleza, né, vamos dizer assim, ou quando a gente vê hoje outras iniciativas dessa forma. Quando, por exemplo, Nestlé, né, a Raquel resolveu não falar através das mulheres, mas de forma predominante através de homens, mesmo porque como é que ela ia fazer os homens escutarem e prestarem atenção? O que adianta empoderar as mulheres, não estou dizendo que isso não é o suficiente, se você também não transformar a cabeça dos homens? Elas não vivem sozinhas, né? Então, eu só estou querendo reforçar o quanto que são marcas com propósito, mas vocês são tipo heroínas, né, que escolhem parceiros heróicos também, mas são gestos muito diferentes, não vocês quebram tudo para conseguir reconstruir da forma que vocês acreditam, né? Mas sabe que eu acho que o propósito, a marca, ele humaniza a marca, né? E aí ele traz as contradições em si, traz as dificuldades, traz as vulnerabilidades, porque deixa de ser uma instituição perfeita e que o muro protege o quê? Está tudo à mostra, né? Não tem mais como, né? Então, eu acho que essa humanização vem com tudo, vem com toda a potência e com toda a vulnerabilidade que tem, né? E isso só é possível se as pessoas que estão lá dentro também forem autorizadas a serem humanas e não robôs, né? Então, isso acho que é um processo. E dentro, nos microtimes é que vão acontecendo a partir dos exemplos, né? Cada exemplo é importante, sabe? Eu já tenho, né, e bem atrasado, eu tenho que abrir para... Alguém quer fazer alguma pergunta? Não pode ser demorado, porque a Daniele, por exemplo, já tinha que estar bem longe daqui. Ela está presa, a gente prendeu ela na cadeira com cola. Alguém quer fazer alguma pergunta? Rapidinho. Oi, eu me chamo Natália, eu trabalho em televisão, então eu vim aqui para tentar buscar novos conhecimentos, porque a gente está tentando se reinventar, agora nos momentos, né, que com a internet, enfim. E eu gostaria de saber, a partir de agora,
Vocês estão, assim, o Brasil está vivendo esse momento do politicamente correto, do empoderamento feminino e tal. Só que eu vejo das novas gerações, para a gente trazer esse público que está vindo de agora, né? Como que vocês vão trazer eles para esses cases de vocês e tal, por exemplo? É muito legal coisas de drama, de reflexão e tal. Tem como mostrar essas propostas de vocês também, trazendo esse público, fazendo humor, por exemplo, mas também mostrando a proposta de vocês, ou fazendo outros tipos de plataformas, enfim, para conseguir atrair isso, sem fazer só a reflexão, o drama. O que se fala muito, por exemplo, hoje é, eu não gosto de Pablo Vittar e a Globo só coloca Pablo Vittar, por exemplo. Então, é uma coisa que é imposta praticamente para que as pessoas gostem. Vocês estão preparados para esse novo momento? Eu não sei se eu entendi claramente qual que é o novo momento, que eu acho que a reflexão também é parte do novo momento. Eu acho que o novo momento tem de todos os gêneros. Vai ter drama, vai ter humor. Acho que aí escolher o como falar tem mais a ver com o que você quer falar do que só com o público. Eu aprendi também, acho que a gente teve vários paradigmas que a gente rompeu, assim, porque com esse projeto de Molico a gente teve muita discussão, sim, dos 3 segundos, 3 minutos e não sei o quê. A gente decidiu sair com os vídeos de 5 minutos e funcionou. A gente teve a discussão de que era um papo cabeça, elitista, que não ia engajar a maioria. Mentira. Acho que a gente tem que aceitar que as questões humanas, sejam elas abordadas com humor, com drama, elas interessam a todo mundo, porque é sobre relação humana e todo mundo vive isso. Então, assim, eu não tenho uma resposta de outros formatos, porque eu não sei, eu não acho que Molico vai um dia para humor, mas eu posso me surpreender. O que eu acho é isso, é que quando o assunto é relevante, a gente tem que confiar que as pessoas vão entender, vão engajar. Independente, eu acho que as divisões que a gente costumava usar, classe A, B, C, idade, eu acho que hoje as pessoas se cruzam muito mais nos interesses, eu acho que é tudo muito mais fluido, assim, mesmo. Eu vou concluir, mas, Dudu, só conta para a gente rapidinho uma notícia muito legal. Quem estiver no South by Southwest, a partir de depois de amanhã, a gente vai exibir o documentário que a gente fez para a Avon, lá no South by Southwest, e vamos fazer um painel, um debate com os envolvidos no projeto, uma mesa com 4 mulheres, eu estou fora dessa. Vão ser 4 mulheres discutindo como que a gente fez, como que a gente chegou nesse produto, e o documentário inteiro vai ser exibido. Então, fica o convite, quem estiver em Austin, vem ver a gente. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigada, vai ter ao vivo também, vai ter live também. Obrigada, Dudu, que aguentou a mulherada aqui. Raquel, muito obrigada. Maria Paula também. Eu só vou, então, chamar aqui ao palco o Henrico Trevisan, que é o coordenador da pós de Branded Content, que está abrindo lá no Senac Santo Amaro. Já é a nossa, praticamente, 4ª unidade que está abrindo a pós, ele vai aqui falar. E muitíssimo obrigado. Ano que vem a gente está junto de novo, se não fizer isso no 2º semestre. O Senac que nos aguente. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu gostaria de aproveitar para a minha apropriada função de porta-voz do Senac, agradecer a todos os que vieram até aqui, o pessoal da organização e os participantes. É muito legal ver um debate nesse alto nível associado ao Senac. Não é de se surpreender, obviamente. A informação que eu quero trazer para vocês é que o curso de pós-graduação em Branded Content tem as inscrições abertas até o dia 10. As informações, eu não vou poder fazer muita explicação aqui nesse momento, até por uma questão de tempo, mas as informações estão todas no site, inclusive as informações de matrícula e as informações de contato com a coordenação e com a equipe de apoio. Agradeço muito a presença de todos. Uma boa tarde. Valeu, gente. Obrigada.